Paz e bens a todos vocês que nos acompanham. É um prazer imenso recebê-los aqui novamente no nosso canal Vozes do Céu. De antemão, só tenho a agradecer. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, cara. Agradeço de coração pela oportunidade de estarmos aqui, né, nessa tarde assim que o Senhor preparou para nós, né, para partilharmos um pouquinho a palavra de Deus. E já, claro, te agradecer pelo convite e assim pedir as bênçãos de Deus sobre todo esse trabalho, né? A gente sabe o quanto que é difícil evangelizar no mundo de hoje. A gente sabe o tanto que é difícil estar assim tão ali persistente, né, na palavra de Deus, tão ali persistindo na obra para que a graça de Deus aconteça, para que muitas pessoas conheçam e experimentem a Deus, né? Então assim eu te agradeço e peço a Deus assim as bênçãos do Senhor sobre esse projeto aí. Podcast, Vozes do Céu. Tudo é um começo, né, Batata? Um dia lá atrás, 15 anos atrás, você estava começando também, né? E é sempre legal, assim. Tem uma passagem bíblica que eu gosto pra caramba, cara, que diz assim que mais vale o fim de uma coisa do que seu começo, né? A questão da perseverança. Porque começar uma coisa é muito legal, igual agora, tô começando um projeto, acho que já tem um tempinho, né? Você já vem fazendo, eu lembro você fazendo, já tem um tempo já, ou seja, já tem 3 anos de perseverança, né? Então, assim, mas a palavra vai dizer em Eclesiástico, né, que vale muito mais o fim, ou seja, você perseverar, ser persistente até o final. Isso é a palavra de Deus, né? Ser perseverante até o final. Só esses vão herdar o reino dos céus, aquele que perseverar até o final. E no projeto também da mesma forma. A gente sabe da missão, né? A missão Lugar Seguro, por exemplo. Quando a gente começou, esse ano a gente vai fazer 15 anos de caminhada. Cara, é uma história, né? E precisamos persistir nisso, né? Deus nos chama a persistir, a perseverar até o final, até o dia que Ele quiser, né? Para evangelizar e falar dele. A gente gravou com a Carla e ela falava exatamente isso, né? Porque assim, vocês da missão não são tão mais jovenzinhos quanto era antigamente, né? E agora vem essa fase de perseverar mesmo, né? De ser insistente naquilo que você acredita. E é isso mesmo, não pare, continue. Eu acho que, cara, é muito válido hoje usar dos meios de comunicação, das mídias, o que você está fazendo. E é um trabalho, cara, maravilhoso, maravilhoso. Não pare, acho que assim, passou 3 anos, vem várias temporadas aí de podcast, e hoje está em alta, né, cara? O podcast está em alta, é algo muito bacana, assim, a gente fazer. É uma troca de experiências e partilha, né? Assim, tranquilo, sem muita... Vale muito, né? Porque às vezes a gente toca em 1, 2 pessoas e já vale tanto, né? Porque... Eu tô fazendo um podcast lá na escola com os meus alunos, né? Do ensino médio. E tá muito legal, assim, porque eu tô trazendo para eles exatamente essa ideia de que o podcast, ele é sempre a rádio renovada, né? Como uma rádio que a gente escutava ali, o cara tava trocando uma ideia, a gente só escutava a voz da pessoa exatamente. E tal, né? Lembra muito, né? E hoje é assim, de uma forma muito mais intensa, porque até tem o vídeo, né? E toda essa tecnologia que nos ajuda pra caramba, né? Da gente. E quando se trata ainda mais das coisas de Deus, aí fica melhor ainda, cara. Com certeza. Melhor ainda. E a nossa temporada, Batata, a gente veio com o amor de todos os santos. Foi... Só para implementar assim, foi uma ideia que Deus me deu, porque eu sempre busquei histórias de santo de fato, para eu poder me renovar, para eu poder saber aonde que eu posso me encaixar. E aí achei esses dois que estão do seu lado, Padre Pio e Madre Teresa. Meu sócio. Seu sócio. E para mim foi grandioso, principalmente por Madre Teresa. Eu tenho um carinho muito especial por ela. E quando eu falei assim, cara, eu vou criar uma temporada onde nós vamos comentar sobre os santos. Mas o que os santos têm de diferente de mim? E vinha muito a palavra amor. Foi daí que surgiu o amor de todos os santos, porque todos eles tinham um amor em comum, que era o amor a Cristo, né? Legal. E todos eles tinham essa missão de evangelizar. Cara, assim, primeiro, falar sobre os santos é, assim, de uma responsabilidade imensa, né? Porque cada um deles tem uma história muito peculiar, muito particular, né? Na intimidade com Deus, na experiência, na vivência, na propagação do Evangelho. Então, assim, falar sobre os santos, né, cara, é de uma responsabilidade muito grande, porque são pessoas que dedicaram uma vida inteira, né?
Por mais que tenha, por exemplo, santos, eu fiz questão de vir com a camiseta com vários santos aqui, e entre eles santos muito jovens, né, santos que criança até, mas tiveram uma vida intensa com Deus, né, de muita intimidade. Então é de muita responsabilidade citar, né, tentar falar um pouquinho daquilo que eles viveram, que pra gente hoje é um modelo, né, um exemplo que a gente olha cada um deles e tem ali como exemplo pra gente seguir. O primeiro deles seria Padre Pio, né, que eu queria assim falar um pouquinho sobre ele, mas em outra oportunidade a gente fala, que eu falo que é o meu sósia, né, onde eu vou todo mundo fala, parece com batata, né, e até eu já parei me olhando assim e falei, cara, parece um pouquinho, lembra? Quero ter pelo menos uma gotinha da santidade dele, já vale. E o segundo é São Maximiliano, que é o padroeiro da Missão Lugar Seguro, né, desde quando a gente começou. Sempre vinha no meu coração São Maximiliano, pelo mês de agosto, né, dia 14 de agosto, que é o dia de São Maximiliano, Maria Kolbe. E é um santo que hoje, principalmente para a galera mais jovem, tem se falado muito, né, sobre São Maximiliano. Né? A história dele é uma história linda, né, uma história maravilhosa de entrega mesmo, de abandono na presença de Deus. E até a ponto de ser um mártir, né? Se entregou ali por um pai de família, porque ama Deus, porque quis ali que o reino de Deus fosse propagado ainda mais nessa terra. E, sem mais delongas, o santo que eu trago hoje, cara, é um santo queridíssimo. Posso dizer assim, o nosso queridíssimo Santo Antônio, nosso padroeiro, né, da cidade ocidental, padroeiro de tantas cidades aí, e um santo, assim, dos mais queridos do Brasil, um dos mais conhecidos, e um santo que teve uma vida, assim, até então curta, de 36 anos, 35, 36 anos, mas que tanto nos ensinou, né? Tanto nos ensinou. Eu fiz questão de fazer algumas anotações sobre ele, exatamente para não me perder, porque a responsabilidade é muito grande falar de Santo Antônio, né? E até algo bacana, em termos de curiosidade, né? Nós somos aqui da cidade ocidental, do Goiás, e o nosso primeiro prefeito aqui, né, tinha o nome de Antônio, né? E depois a nossa primeira paróquia também, Santo Antônio, né? A praça é Santo Antônio, o colégio é Santo Antônio, ou seja, a cidade é tomada por essa espiritualidade de Santo Antônio, né? E isso é muito bacana, assim, eu acho que eu estava refletindo sobre isso, eu falei, cara, que massa, assim, Santo Antônio, aos poucos, né, vem ensinando o povo da nossa cidade a respeito da santidade, a respeito de servir a Deus, a respeito de dar o melhor para Deus. Santo Antônio, claro, todo mundo sabe que o Santos, ele tem essa questão do nome, né? Recebe um nome de uma nova missão, de um novo chamado, né, que Deus o concede ali. O nome dele de nascimento, Fernando de Bulhões, Itaveira de Azevedo. Santo Antônio nasce em Lisboa e depois morre em Pádua, por isso ficou conhecido como Santo Antônio de Pádua, né? Santo Antônio nasce no dia 15 de agosto, achei massa essa data, porque eu não sabia assim, exatamente a data do nascimento dele, mais pela morte, né? Porque o santo a gente celebra a morte, né? No caso, uma celebração de abandono, de entrega ali, no dia 13 de junho de 1231, morre lá em Pádua, e aos 35, 36 anos de vida, ele tem uma trajetória maravilhosa, de muitos milagres, de muita projeção de Deus. E aos 15 anos ele começa a adentrar a vida religiosa. Né? Entra no mosteiro em São Vicente de Fora. E depois, algum tempo, agostiniano, ele se torna franciscano, né? Torna um religioso da ordem franciscana. Ele era muito rico, né? E um pouco que eu sei é que ele abandonou toda a riqueza da família dele para se doar a Deus. E com 25 anos ele já falava diretamente com o Vaticano, ele era um cara muito inteligente. Cara, de uma inteligência fenomenal. Tanto que depois de muito tempo ele chamava de doutor da igreja, né? De uma oratória maravilhosa, cara. E assim, eu dando uma lida, né, nos livros de Santo Antônio, algumas coisas sobre ele. Durante esse período até das festas aqui, que é muito intensa na nossa paróquia, festa de Santo Antônio,
a gente se apega, né, nos livros para ler, para conhecer um pouquinho mais e tal do nosso padroeiro. Eu pude perceber uma coisa assim, em Santo Antônio, a questão da oratória, a facilidade de se comunicar, a facilidade, assim, um jeito bem próprio de falar de Deus, que contagiava as pessoas, né? Contagiava as pessoas. Conta-se que vários cardeais ficavam de boca aberta, assim, ouvir, né? Até os peixes, né, cara? De ouvir Santo Antônio, pregar de Santo Antônio falar. Eu imagino que na nossa igreja, né, mais especial aqui nos nossos freis, os franciscanos, nós temos muitos deles assim, que têm esse dom. A gente comentava sobre o Frei Enes, né, o próprio Frei Oslan, aqui o Frei Alexandre, né, os padres têm essa, acho que é pela própria espiritualidade franciscana que busca essa questão, né, de estar exercitando ali, cara. E Santo Antônio é uma referência de oratória, de pregador, de grande pregador, né? Tanto que depois de muito tempo ele foi chamado de Arca do Evangelho, né? Ou seja, ele disse assim, pelo Papa, né, São Gregório IX, ele foi tido como a Arca do Evangelho, aquele que tinha a palavra nos seus lábios, né? Tanto que o próprio Santo Antônio ele diz assim, que no mundo pode rasgar todas as Bíblias, né, do mundo, pode queimar todas as Bíblias do mundo, que a palavra estava, todos os versos da Bíblia, os versículos, capítulos, estavam na sua boca, que ele poderia reescrever. Cara, um conhecimento também assim, Daniel, excepcional. Ele falava exatamente isso de São Paulo, né? São Paulo ele chegou a falar: vocês que não seguiram a Cristo, pode seguir a mim que está comigo. Caramba, que responsabilidade. Imita-me. Sejam meus imitadores, né? Pode vir comigo que está aqui. E Santo Antônio falar isso, né? É uma responsabilidade e um conhecimento também. Porque você falar isso da boca para fora até que vai. Mas agora você falar e viver isso é outro propósito, né? Uma parada que eu também observei, né, nesses estudos aí sobre Santo Antônio. E também preparando para estar aqui, né? Exatamente para que Deus me inspirasse, para que a gente assim, partilhasse um pouquinho dessa intimidade de Santo Antônio. Ele foi um dos caras que mais, assim, pessoas, né, personagens, homens que realmente teve essa ousadia e um oratório assim, excepcional como o próprio São Paulo, né? Mas em Santo Antônio o que mais me chama a atenção é que no final de tudo ele diz aquela frase categórica que é mais conhecida por todo mundo, né? Cessem as palavras e falem as obras. Ou seja, cara, por mais que ele fale bastante, tem uma oratória excepcional, o cara termina a vida dele dizendo, olha, cessem as palavras, né? As palavras lindas, profundas, tocam as pessoas, são legais, né? Mas a vida fala muito mais. Cara, então assim, Santo Antônio, em toda a sua trajetória aí de 35, 36 anos, ele foi o homem da palavra, né? Que pregou pra caramba, uma oratória excepcional. E eu trouxe aqui algo que aconteceu na vida dele quando ele estava pregando. Conta a história, né? Que o Papa Gregório IX, ele fez um tipo não seria bem um concílio, né? Uma reunião com os cardeais, né? E Santo Antônio estava lá. E tinha cardeais de várias nações lá, né? Tinha aqui os cardeais gregos, latinos, eslavos, ingleses, né? Tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo ouvindo Santo Antônio falar, e São Gregório fez questão de colocar ele para fazer a homilia, fazer a pregação. E ele pregou na língua dele, em espanhol, né? E todo mundo entendeu o que ele falou, né? Tipo assim, foi uma coisa excepcional, uma coisa sensacional e sobrenatural, né? Tipo aquela história que a gente sabe do Atos dos Apóstolos, né? Quando todos ficaram cheios do Espírito Santo, todo mundo começou a... Eu fiquei fascinado quando eu li essa história. Eu falei, cara, eu não sabia disso, né? Assim, ele tinha tanta unção de Deus na palavra, quando ele pregava, quem estava ali o escutando entendia. E depois aquela história maravilhosa, falando-se de pregação, que os cátaros, né, eles eram os caras que mexiam o saco de Santo Antônio, assim, desculpa a expressão, né? Mas ficava assim, perseguiam mesmo Santo Antônio e tentavam provar o tempo todo a fé dele,
né? E a intimidade dele, ou seja, provar ele enquanto homem de Deus. E chegou um momento em que ele pediu para que eles pediram, né, para que Santo Antônio fizesse uma pregação, e Santo Antônio chamou todo o povo e tal para ouvir a palavra, e ele foi pregar, e os cátaros convidou todo o povo, né, e disse assim: não vá para esse lugar onde Santo Antônio está. Santo Antônio chegou lá, não tinha ninguém, né, e chegando lá, olhou, não tinha ninguém, ele saiu de lá e foi direto para o rio, né, chega lá no rio e diz uma frase, cara, linda para os peixes. Ele diz assim: os homens esqueceram de Deus, por isso eu estou aqui para falar para vocês dele. Ou seja, os homens esqueceram, os homens não querem escutar a Deus, por isso eu estou aqui. E diz que os peixes começaram a saltar, né, para ouvir a voz de Santo Antônio, e daí foram chegando várias pessoas e lotou o lugar. Eu vou pegar aqui a ladainha de Santo Antônio, que tem um título de Santo Antônio que eu amo, cara, de verdade, que eu acho muito massa. Diz assim na ladainha, né, que ele é o íntimo amigo do menino Deus, o servo da Mãe Imaculada, fiel filho de São Francisco, homem da santa oração, amigo da pobreza, lírio da castidade, modelo da obediência, amante da vida oculta, desprezador das glórias humanas, isso é massa, rosa da caridade, espelho de todas as virtudes, sacerdote segundo o coração do Altíssimo, imitador dos apóstolos, mártir do desejo, coluna da igreja, zeloso amante das almas, propugnador da fé, doutor da verdade, batalhador contra a falsidade, arca do testamento, esse aqui eu gosto mais, trombeta do evangelho, convertedor dos pecadores, extirpador dos crimes, restaurador da paz, reformador dos costumes, triunfador dos corações, auxiliador dos aflitos, terror dos demônios, ressuscitador dos mortos, restituidor das coisas perdidas, isso a gente conhece bem, né? No responsório de Santo Antônio, glorioso taumaturgo, santo do mundo inteiro, glória da ordem dos menores, alegria da corte celeste, nosso amável padroeiro. Santo Antônio, rogai por nós. Cara, de todos esses títulos aqui, esse que me chama a atenção demais, cadê? Que ele diz assim: zeloso, amante das almas, doutor da verdade, batalhador contra a falsidade e arca do testamento. Arca do evangelho e arca do testamento, né? Ou seja, a questão da pregação em Santo Antônio. Desprezador das glórias humanas. Cara, isso é maravilhoso. A gente precisa olhar hoje para Santo Antônio e aprender muito com ele, né? É exatamente desprezar essas glórias humanas. É muito legal, por exemplo, eu que sou músico, sou artista, então muitas pessoas me conhecem, é muito legal ouvir as pessoas falarem assim: poxa, que música legal que você cantou, que unção e tal, que bonito. Mas assim, não é a minha glória, é a glória de Deus em mim, né? A partir do momento que eu acho que aquilo ali é meu, cara, é humano. Então, desprezador das glórias humanas, não é a glória humana que deve aparecer, e sim a glória de Deus, o reconhecimento daquele que está em mim. Tem uma passagem do Evangelho que eu acho muito massa, eu sempre comento sobre ela, que é a ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro é ressuscitado por Jesus, né, ele vai para a casa dele, lá junto com as irmãs dele, Maria e Marta, e eles estão em casa. Cara, muita gente, se você ler no Evangelho de São João capítulo 11, vai dizer exatamente isso, que muitas pessoas iam lá na casa de Lázaro só para ver a manifestação da glória de Deus na vida dele. Não era porque ele ressuscitou, ele não ressuscitou por si só. Foi a manifestação de Deus, do poder de Jesus ali na vida dele, e ele ressuscitou. Então as pessoas queriam ver Lázaro para ver e experimentar um pouquinho da glória de Deus. Eu sinto muito isso assim no nosso coração, né? A gente quando prega, quando está fazendo uma pregação, está cantando uma música, enfim, está ministrando alguma coisa que toca no coração de alguém, depois essa pessoa vem dizer: olha, aquele momento Deus falou muito comigo.
É como se estivesse dizendo para o Lázaro que foi ressuscitado: hoje eu vi a glória do Senhor através da sua vida, né? Através da sua ressurreição. Né? Isso é muito massa, né? Então, Santo Antônio nos ensina a olhar isso, né? E a desprezar as glórias humanas e tentar abraçar a glória de Deus. Porque o nosso a glória testemunho divina, ele movimenta, né? Exatamente, né? Nosso testemunho é importante por isso, né? Arrasta, A né? tia ontem tava contando o testemunho que aconteceu. Santa Maria, cara, da menina que tava passando lá por acaso. Ah, tá. Cara, Foi lindo, foi lindo. maravilhoso. Um dos testemunhos mais profundos que a gente tem enquanto missão até hoje, né? Sei que Deus tem muito mais para fazer, mas esse foi Ou até já tremendo, fez, né? né? Papai? E a gente não sabe. Isso. A gente não sabe. Mas esse foi tremendo, assim, maravilhoso. Ouvir, né, que Deus a levou lá para aquela igreja e lá ela foi totalmente tomada por Deus, né? Pelo amor de Deus, pelo consolo de Deus. E ali desistiu de se matar, né? Tirar a sua própria vida. Sim. E olha como é que Deus vai completando as coisas, né? Imagina se lá atrás tivesse o Batata dito não ou parado por ali, né? Imagina se lá atrás a Carla falasse: olha, hoje eu não vou participar com vocês, quem sabe daqui a 15 anos. Exatamente. Não esperar as coisas acontecer para fazer, né? É começar a fazer as coisas para acontecer. Exatamente, sem medo, né? Sem medo de cumprir aquilo que é o nosso chamado, que é a vontade de Deus pra gente. Sem medo, é isso. Né? Propagar o Evangelho. Você trouxe alguma coisa em especial, alguma passagem, alguma coisa? Cara, eu queria só finalizar aqui, não sei se ainda dá tempo, não sei quanto tempo tem aí, mas só finalizar dizendo sobre esses títulos de Santo Antônio, também, né, sobre um título que ele é chamado de Martelo dos Hereges. Né? Martelinho dos hereges, ou martelo dos hereges. Isso é muito bacana também, ou seja, a heresia, né, já acompanha o mundo já desde os seus primórdios, desde o início, né? Essa perturbação, essa deturpação da palavra da igreja, daquilo que a igreja é, daquilo que a igreja instrui as pessoas a serem, né? E hoje muita gente tem essa mentalidade de herege. Né? E nós somos convidados, enquanto cristãos católicos, a sermos como Santo Antônio, né? Martelo dos hereges, né? Ou seja, repreender toda a heresia, tudo aquilo que vem, sabe, afetar a nossa fé, vai de encontro à nossa fé, ou seja, é uma afronta aquilo que eu vivo, né? enquanto igreja, enquanto cristão, enquanto pessoa de Deus. A gente vê isso muito nas redes sociais, as pessoas falando tanta heresia, tanta besteira, se posicionar e dizer, cara, não é verdade isso. Saber ponderar as coisas de Deus também, né? Não é verdade. Ter esse zelo por a igreja é assim, assim, assim. Falar realmente porque só quem está dentro da igreja que conhece a igreja, né? Ou seja, para eu falar da minha família, eu vou falar, não é você. Porque quem está com a minha esposa, com meus filhos, sou eu todo dia, né? Então, assim, enquanto católicos, quem fala do catolicismo sou eu que sou católico, não é outra pessoa. Né? Então, assim, martelo dos hereges, nós temos que ser todo dia, né? Defender a nossa fé até o final. Ter zelo pela nossa fé, né? Sem dúvida alguma. E dentre os vários milagres de Santo Antônio, também um milagre que sempre é falado aqui na nossa paróquia, nas trezenas, é o milagre da mula. Né? Todo mundo acho que conhece um pouquinho dessa história, também os cátaros, né? O Santo Antônio viveu nesse período medieval. A história medieval é muito impressionante, assim, porque é o surgimento da igreja, né? A igreja cristã, o cristianismo, né? E os cátaros ali pressionavam Santo Antônio por demais e testavam a fé de Santo Antônio o tempo todo. E Santo Antônio era um cara eucarístico, era um homem que adorava Jesus na Eucaristia sempre. Tinha um amor muito assim, de intimidade mesmo com Jesus na Eucaristia. E eles colocam o Santo Antônio à prova dizendo, olha, se realmente isso aqui, né, ou apontando para o ostensório, para Jesus, um corpo, sangue, alma e divindade, é Deus, como você está falando, né, nós vamos tirar a prova. Né? Aí ele traz uma mula e fala assim, eu vou deixar essa mula, que é a minha mula, vou deixar ela 3 dias sem comer, e daí você traz aquilo que você diz que é Jesus, um ostensório, e coloca aqui, e do outro lado eu vou colocar um feixe de capim, né, para a mula.
se realmente for o Deus que você fala, que está aí dentro, essa mula vai se colocar prostrada diante de Deus e não vai comer. Ou talvez vai lá se prostrar e depois vai comer, né? E o que ele não sabia, o que é mais bacana nessa história, é que ao mesmo tempo que ele deixou a mula 3 dias sem comer, Santo Antônio fez um jejum de 3 dias também, junto com a mula. A mula vai ficar sem comer, eu também vou ficar sem comer, mas sabe, como jejum e oração para realmente testificar que ali é Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. E na hora que ele coloca a prova, a mulinha vai lá, se coloca diante de Jesus na Eucaristia, se prostra, né, em adoração, em reconhecimento a Deus que está ali, e depois vai comer o seu capim. Cara, Santo Antônio é tremendo, é maravilhoso, cara. Assim, o Santo Antônio, um pouco dele a gente conhece, né? Até mesmo pela espiritualidade que é a nossa paróquia, que é a nossa cidade, que são os franciscanos, né? De tudo que a gente vive aqui. Mas eu vim exatamente, até fiz questão de anotar, se pegar a minha anotação, tá lá, né? E Santo Antônio na sua vida? Foi a pergunta que eu me fiz, né? E Batata, e você, Santo Antônio na sua vida, né? Cara, eu me surpreendi refletindo ali, porque eu sempre fui um cara muito tímido, muito medroso, assim, para falar em público. Nossa, eu sempre conto sobre isso, que eu era uma pessoa que morria de medo de falar em público, né? Por mais que a minha primeira banda, uma banda de rock, eu cantava lá e tudo, mas para falar alguma coisa, apresentar trabalho em escola, por exemplo, eu morria de medo de estar apresentando trabalho na escola. E eu vejo hoje, né, eu entendo isso, consigo discernir isso, entender que foi a vontade de Deus, pela intercessão de Santo Antônio, que eu me tornasse professor. Primeiro, no Colégio Santo Antônio, que é aqui na cidade ocidental, eu nunca tinha dado aula na minha vida, né? E também o meu medo de falar em público e tal. E eu fiz teologia, né, durante 4 anos e meio, foi minha primeira formação, teologia. E logo que eu me formei, o antigo Frei Francisco, né, que era o diretor aqui do Colégio Santo Antônio, ele me chamou e falou: Batata, eu queria te convidar para ser o professor de ensino religioso aqui no Colégio Santo Antônio. Cara, eu quase me caguei nas calças. Desculpa a expressão, mas eu falei, não, Frei, eu professor, assim, não, assim... Cara, confesso que eu fiquei com muito medo ali de assumir. Eu falei, não, Frei, acho que eu nunca dei aula, não tenho nenhuma experiência assim de sala de aula. Ele falou, não, mas você conduz o louvor, você quando está cantando, você ministra ali e tal, não sei o que. Eu falei, pois é, mas é uma coisa, agora você está em uma sala de aula e ensinar. Aí ele falou, não, mas Deus vai te ajudar, peça a intercessão de Santo Antônio. E eu lembro que isso ficou na minha cabeça, saca? E, cara, eu meditando sobre isso, eu lembro que eu falei para Santo Antônio sobre isso. Eu falei para Deus, eu falei para Santo Antônio, que eu tava igual eu tô suando aqui agora, eu suava, cara, amanhã eu vou entrar na sala de aula, meu Deus, o que eu vou falar para aqueles meninos? Como que vai ser a primeira aula? Primeira aula, né? Então, tipo assim, eu lembro que eu pedi a intercessão de Santo Antônio. E, cara, e hoje uma das coisas que eu mais tenho prazer de falar, né? Eu canto, eu toco, mas você falar de Deus, principalmente, cara, é uma alegria imensa no meu coração, né? Eu tenho vergonha, continuo tímido, mas só para começar, mas depois que começa, aí é difícil até pegar o microfone de volta, né? Mas eu tenho certeza que foi Santo Antônio também que me ajudou, né? Ele que é um grande orador, um grande, assim, um homem da palavra, a arca do evangelho ali. Eu tenho certeza que foi a intercessão de Santo Antônio para que eu estivesse aqui. E nas nossas histórias aqui na paróquia Santo Antônio, nós já tivemos muitas experiências maravilhosas, né? A primeira foi a nossa ousadia de transformar a festa de Santo Antônio, né? O pároco na época era o Frei Romo. Ele nos convidou, né? Convidou eu e minha esposa, a Carla e o Sindoval, e outros casais que estavam com a gente também. E a gente assumiu a festa de Santo Antônio para coordenar. E a festa era uma festa pequena atrás. Sempre foi uma festa grande, né? Assim, a cidade toda participava e tal. Mas era num lugar muito apertadinho, que era atrás entre a igreja e uma escola, de uma rua, fazia na rua. E daí Deus colocou nossa mente, no nosso coração, para que a gente levasse a festa lá para fora, para que fosse uma grande festa, cara. É a festa do padroeiro, a cidade para por conta dessa festa. Então vamos fazer uma grande festa. E o detalhe também da questão da bebida, né? Que tinha bebida nas festas de Santo Antônio, né? Na festa do padroeiro. E a gente colocou como propósito para a gente, né?
preparar a festa e vamos fazer uma grande festa lá fora, né, de uma forma que não vai ser necessário vender bebida alcoólica para ter lucro na festa. E foi, cara, a primeira festa foi maravilhosa, uma festona mesmo de Santo Antônio, e hoje continua, né? Hoje segue-se a mesma ideia na praça, né, com tudo aberto para que as pessoas participem, e ali a família, e não precisa da questão da bebida alcoólica para ter qualquer festa do nosso padroeiro, né? Então, assim, a festa é uma festa social e também espiritual, né? E que não precisa da bebida alcoólica para estar trazendo a questão do lucro da festa, né? Porque até então tem muito gasto, mas também precisa ter um lucro, porque a paróquia precisa sobreviver, né? Precisa sobreviver, precisa viver e tem contas para pagar. Agora e um monte de coisa. Coxinha, a melhor coxinha do Brasil. Pois é, coxinha maravilhosa, pastel, caldo de cana, maravilhoso. Não tem melhor. Nossa, eu sou tão fã daquela coxinha, não sei se é psicológico, sabe? Mas pra mim é a melhor coxinha. Cara. E assim, cara, a igreja é o lugar da oração. A igreja é o lugar da oração, né? A casa do Senhor é uma casa de oração, né? Então a gente sempre frisava essa questão de que é uma festa espiritual, é a festa do nosso padroeiro, precisa ter esse toque espiritual. Sim. E para finalizar, me vem essa passagem como toda essa temporada aí que você falou, né, do podcast aqui, é sobre o amor de todos os santos, né? E eu penso assim, que o maior desejo do coração de Deus para cada um de nós, né, está na palavra de Deus, é a santidade, que sejamos santos. Então, primeira carta de São Pedro, né, capítulo 1, versículo 13, a exortação à santidade. Ele diz assim: cinge, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. À maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes do tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sede santo como eu sou santo, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu estou muito grato por você e pela Carla, pelo sim de vocês.